eu sou a Ana do canal Cogumelos Cinematográficos e hoje a gente vai falar sobre a nova temporada da série Them que acabou de chegar no Prime Video. E como o plano é explicar algumas coisas e falar de algumas teorias, já aviso que esse vídeo vai ter muitos spoilers, tá? Então já curte esse vídeo, se inscreve no canal e vamos bater esse papo. Apesar de não parecer num primeiro momento, a gente descobre que a segunda temporada tá super conectada com a primeira. Ali no final da temporada, bem no finalzinho mesmo, no último episódio, a gente percebe que tudo ali, os assassinatos, a perseguição que a Dawn sofreu, o Edmund enlouquecendo, foi tudo feito pela mesma entidade que a gente viu lá na primeira temporada. E tudo começa com o Hiram Epps, que era um ancião de uma comunidade bem religiosa, que acabou perdendo a esposa e o filho, e um tempo depois acolhe um garotinho que ele encontra e chama de Miles, que na verdade é o próprio diabo ou uma representação dele. Pouco tempo depois, um casal chega ali na comunidade, na verdade a carroça deles quebra ali perto, né? Mas como manda a Bíblia, eles são super bem recebidos. E entre o momento que eles chegam e o momento que toda a desgraça acontece, se passa mais ou menos uma semana. Nesse tempo, umas coisas estranhas começam a acontecer. O casal sofre com um certo racismo. E depois a gente descobre que o Miles estava manipulando tudo e estava enlouquecendo o Epps pouco a pouco. Ele começa a acreditar que ele era o irmão de Deus e que aquele casal era, na verdade, dois demônios tentando desgraçar aquela comunidade. E como todos lembramos, no final ele enlouquece de vez. Ele cega o casal, queima eles vivos, a comunidade inteira queima e ele faz um pacto com o diabo que estava ali na forma de Miles, né? O acordo é que ele iria viver para sempre desde que ele atormentasse todas as pessoas pretas que morassem ali naquela região, que corrompesse a alma delas, sabe? E todas as experiências sobrenaturais que a família Emery enfrentou lá na primeira temporada foram causadas pelo Hiram Epps, que mexia com os medos e com os desejos da família para ir enlouquecendo eles pouco a pouco. E ainda lá na primeira temporada tem uma cena que eu acho que ganhou um novo significado com a segunda temporada, quando a Lucky vai enfrentar o Homem do Chapéu Preto, né? E ele tenta fazer com que ela aceite o pacto. O Epps diz que o mal vai seguir eles. Pra mim, nessa cena, o Epps tá amaldiçoando a família Emery, se conectando com eles. Assim, ele amaldiçoou a família e não só o lugar. Por isso que a entidade conseguiu se conectar com o Edmund quando ele tava lá mais frágil e seguiu mais ou menos o mesmo modus operandi, mexendo com os medos e com os desejos dele, levando ele a aceitar o pacto. E depois que o Edmund cede ao medo, né, que é o nome que a entidade recebe na segunda temporada, ele começa a cometer vários crimes e assassinatos para tentar contatar a irmã, a Doll, e fazer com que ela se lembre da história deles, né? Nesse rolê tem uma coisa muito forte com espelhos. Todas as vítimas eram perseguidas pelos espelhos e começam a cobrir eles antes de serem assassinadas. Apesar disso parecer uma coisa bem específica e muito relevante, não é nada de novo e nem nada demais. Os espelhos já fazem parte dessa mitologia do terror há muito tempo. Histórias de espíritos ou demônios presos em espelhos, ou espelhos sendo portais, ou de usarem espelhos para vigiar outras pessoas, são todas histórias bem recorrentes. Então o medo, conseguir se movimentar ou aparecer para as pessoas pelos espelhos até que faz um certo sentido. Bom, deixando esse rolê do espelho de lado e voltando para essa entidade da primeira temporada, no último episódio a gente tem a volta do Homem Dançante, que lá na primeira temporada atormentava o Harry, né, o Harry Emery, e agora na segunda temporada aparece para perseguir a Dawn. E isso é um mega gancho para uma próxima temporada. Como a entidade está ligada à família, a gente pode sim ter uma terceira temporada com o filho da Dawn, o Kel, já mais velho, sendo perseguido. Deixando tudo isso de lado, outra coisa bem importante dessa temporada foi a boneca Raggedy Ann, que é uma boneca super clássica dos Estados Unidos e que já é bem conhecida dos fãs de terror por causa da Annabelle. Pra quem não sabe, os filmes da boneca assassina foram inspirados por uma história que, entre muitas aspas, é real, e a boneca dessa história é uma Raggedy Ann. Mas voltando, né, tinha desenho, história infantil, livrinho com essa boneca, e nas histórias ela tinha um irmão gêmeo, o Raggedy Andy, que era descrito como alguém que até tinha alguns problemas, mas que era super protetor com a irmã. E aí já tá o paralelo formado, né? Eu achei isso muito legal. Porque no final a Doll consegue derrotar a entidade justamente porque o Edmund nunca machucaria ela. E outra coisa muito interessante dessa temporada é a própria época em que ela se passa. A série continua sendo em Los Angeles, mas dessa vez é em 1991. E essa data especificamente foi escolhida por dois motivos. Primeiro, que o criador da série, o Little Marvin, gosta muito dessa década. E o segundo motivo, que é bem mais importante, foi o vídeo de um cara chamado Rodney King, que foi espancado violentamente pela polícia de Los Angeles nesse ano. Ele foi parado por estar dirigindo em alta velocidade. Depois que ele desceu do carro, os policiais usaram uma arma de choque e espancaram ele violentamente. Um cara que morava ali perto de onde tudo isso aconteceu filmou, e esse vídeo foi passado várias vezes na televisão.
No ano seguinte, os policiais envolvidos foram julgados, mas não foram condenados. Isso causou uma revolta até que bem violenta na cidade. E por causa desse contexto histórico, né, que o criador decidiu que a série ia se passar especificamente em 1991. Mas é isso, esse foi o vídeo de hoje. Não se esquece de curtir, se inscrever no canal e até a próxima.